Olá, meus queridos! Que bom que nós estamos juntos e que bom que nós temos essa extraordinária oportunidade de aprender ainda mais sobre a Palavra de Deus. Cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor e a Sua Santa Palavra. Daremos sequência a um importante estudo e atual estudo que nos acrescentará e muito sobre batalha espiritual. Você que está chegando agora, inscreva-se logo no canal Bogo Play e dá uma olhadinha aí nos temas, nas playlists. Há muitos conteúdos e vídeos que irão acrescentar muito no nosso estudo sobre batalha espiritual. Hoje, o inimigo que precisa ser resistido. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Claramente, quem é o inimigo de nossas almas? O diabo. Mas nós também precisamos vencer, resistir às suas sementes maléficas que são semeadas entre nós, como o ódio, a cobiça, a inveja, a sabedoria terrena. Para aprofundar ainda mais sobre esse tema, leia todo o livro de Tiago. Nosso estudo está mais concentrado no capítulo 4, do versículo 1 até o 10. A Epístola de Tiago foi a primeira carta, o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento. Foi escrito aproximadamente no ano 45 depois de Cristo e foi endereçada aos judeus que estavam dispersos pelo grande Império Romano e também dispersos por todo o mundo. E também escritos aos cristãos do dia de hoje. Quer dizer, essa carta ela foi escrita para mim e ela foi escrita para você. Por se tratar da primeira carta, o primeiro escrito bíblico no Novo Testamento, há alguns conceitos e termos que só foram desenvolvidos após essa carta. Nós facilmente identificamos a questão da identificação dos discípulos de Jesus, como por exemplo, não tinha nesta ocasião ainda o conceito igreja. Então, quando Tiago vai se referir aos discípulos de Jesus, ele se refere à sinagoga. Sinagoga está muito mais claro que é para os judeus. Nesta época, não. Nessa época, os discípulos se encontravam nas sinagogas. Também, os discípulos de Jesus não eram conhecidos como cristãos. Cristãos somente foram ser identificados anos mais tarde na Antioquia. Aqui, neste momento, eles são conhecidos como seguidores de Jesus ou movimento de Jesus. Também, o livro de Tiago ele se destaca porque é ausente alguns elementos da cristologia. Quer dizer, fala-se pouco de Jesus, somente 2 vezes. Do outro lado, a carta de Tiago está muito bem correlacionada ao Sermão do Monte. Provavelmente deve ser essa a inspiração de Tiago, porque se destaca pela sua praticidade. A carta de Tiago ela é muito prática, é o cristianismo prático, é o cristianismo em ação. Por isso que esta carta também é referência para tratar do tema fé e obras. Então é o cristianismo em ação, o cristianismo prático. Tiago começa então o capítulo 4 tratando dos deleites, os próprios deleites, que aqui quer dizer prazeres próprios e ilícitos. Começa falando de guerras e pelejas. Alguns teólogos, tratando esse assunto de uma maneira superficial, dizem que essas guerras e pelejas eram as guerras que a humanidade vivia naquela época, quando na verdade não. Trata-se de guerras e pelejas, embates entre os próprios irmãos, dos irmãos que estavam vivendo na dispersação do Império Romano. Mas não é um embate somente teológico, mas se tratava de disputas acirradas sobre um tema horrendo, o meu e o teu. E por que disso? Para os deleites próprios, para os prazeres ilícitos. Quando começou a se tratar sobre esse conceito de deleite, falava que era simplesmente sobre a questão do sentido do paladar, questão de comer e beber. Mas Tiago aprofundou de tal forma que tratou sobre deleite ser todo prazer ilícito. Então envolve todos os outros sentidos e também as questões da mente. Também Tiago trata da questão da cobiça e da inveja, porque esses irmãos eram muito invejosos e muito cobiçosos. A cobiça é aquele desejo ardente de querer o que é do outro. E a inveja é uma tristeza a tal ponto de lamento.
quando vê e reconhece a vitória do outro. Então isso era um problema muito comum, essas guerras e pelejas daquela época. É o chamado, pensamento pós-moderno. Pensamento pós-moderno, o certo passa a ser errado e o errado passa a ser o certo. Tratou também das questões do adultério, das questões das práticas ilícitas entre homem e mulher fora do casamento, mas também tratou da questão do adultério sobre a questão da infidelidade com Deus. Tiago também, por ser muito prático, ele também já nos dá a receita para resistir o inimigo. Deixa muito claro: o Espírito Santo habita em nós. Extraordinário! O Espírito Santo é o nosso guia para nos livrar e dar-nos a sabedoria de vencer todos os males que aqui reinam neste mundo. Também nos exorta: submetei-vos ao Senhor, a Deus, que não venhamos a ser de ânimo duplo, divididos entre as coisas de Deus e o mundo. Não, que nós venhamos a escolher as coisas de Deus. Ele também nos exorta: senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quando nós tratamos do assunto sobre resistir o diabo, na verdade o correto é: sujeitai-vos à vontade do Senhor. Resistir o diabo por resistir não significa absolutamente nada, mas quando sujeitamos-nos a Deus, resistimos ao diabo, ele então fugirá de vós. Graças a Deus que nós temos essa oportunidade de vencer esta batalha espiritual. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, comente, também copie o link e compartilhe em todos os grupos de WhatsApp. E se Jesus não vier antes, nos encontramos na próxima semana em um novo vídeo. Deus abençoe e até lá!